Olá, amados. Estamos na semana número 2, seguimos no livro de João, hoje é João capítulo 15 e nós estamos falando sobre Jesus, a videira verdadeira. Um tema maravilhoso e com certeza Deus vai te abençoar muito essa semana. Que bom que você continua firme na sua célula, que você continua buscando ao Senhor junto, né? E realmente o Senhor vai continuar cuidando da sua vida, de cada detalhe do seu coração, de cada detalhe que você precisa, o Senhor está cuidando de você, porque você permanece plantado, ligado à videira verdadeira, amém? Então vamos lá, vamos começar com o nosso quebra-gelo, né? E a gente vai usar um pouquinho do nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre árvores frutíferas. Olha só, qual é a sua fruta predileta? A gente quer conversar a respeito disso hoje. Ou então a sua árvore predileta. Às vezes é diferente, né? Às vezes a gente gosta muito de uma árvore, acha que ela é tão frondosa, tão maravilhosa, mas o nosso fruto predileto é de outra árvore, né? Mas a gente quer falar um pouquinho sobre esse tema hoje, então vamos falar sobre isso. Ela tem alguma coisa a ver com a sua lembrança de infância? Te remete a alguma coisa, essa fruta ou essa árvore, né? Então, vamos conversar sobre isso. Escreve lá e depois você vai compartilhar na sua célula. E eu já vou falar por que isso é importante. Isso é importante porque simbologia é algo muito importante nas Escrituras. Nós temos vários símbolos dentro da palavra de Deus e é muito interessante Jesus, nesse capítulo, né, de João, apresentar-se como a videira verdadeira. Então ele está dando a uma árvore, né, a videira que produz uvas, né, um valor, uma simbologia bem especial. Começa a tirar delas algumas características que falam sobre a personalidade, sobre quem Deus é, a forma como Deus age, o mover de Deus, a obra de Deus. Então, isso é muito legal. Sempre tem alguma coisa simbólica por trás daquilo que a gente faz. Não em tudo, mas em muitas coisas da nossa vida. Então, por isso eu perguntei para você, será que a árvore que você gosta, será que aquilo que você tem prazer, assim, quando você pensa numa árvore ou você pensa numa fruta, não tem a ver com alguma coisa da sua história? Com certeza tem. Sabia disso? Vai te remeter a alguma lembrança com alguém especial, algum momento especial, um acontecimento relacionado àquilo. Pode estar relacionado até a um quadro onde você viu aquela árvore. Mas com certeza existe algo emocional que te liga àquilo. Isso é muito interessante, né? E os judeus fazem muito uso disso, dessa linguagem metafórica, da linguagem simbólica. E é algo bem interessante. Talvez a gente está perdendo um pouco disso, mas a gente precisa ficar atento a isso, sabia? A gente precisa prestar atenção na nossa vida, o que está por trás de algumas coisas que a gente faz. E qual é o significado disso para nós e para os outros também, né? Mas esse não é o nosso tema de hoje, então vamos lá, vamos falar sobre a videira, né? Então, aqui quando a gente vai ler o João capítulo 15, a gente vê Jesus dizendo que ele é o tronco, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Então, o Pai é aquele que cuida do tronco, né? E nós somos esses ramos que são alimentados por esse tronco, a seiva alimenta os ramos desse, né? Que vem do tronco, alimenta esses ramos, e esses ramos são aqueles que produzem os frutos. Que realmente, né, ele traz aquela beleza, né? E é muito interessante isso, mas a gente pode ver que é uma simbologia que se aplica muito à igreja. A igreja é cuidada pelo Senhor e a igreja é o Senhor Jesus e nós, todos nós reunidos como corpo de Cristo. Então, outro símbolo, né, dentro das Escrituras, mas vamos lá. Então, queria deixar para você uma pergunta ainda dentro do nosso quebra-gelo. Pensando sobre isso, que Jesus é o tronco e nós somos os ramos, como está o seu ramo? Está bem firme? Bem ligado à videira? Está bem bonito? Ou está meio sequinho? Está precisando receber mais seiva? Como é que Deus tem trabalhado na sua vida como um ramo ligado à videira verdadeira?
Bom, nossa reflexão então é João capítulo 15, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 17. É um texto maravilhoso, cheio de verdades lindas e eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos seguir aqui João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida aos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém. Que texto lindo, né? Que texto maravilhoso. E a ênfase mais forte aqui é sobre permanecer. Nós vamos estudar aqui as 4 ênfases importantes, mas a primeira e a mais importante delas é sobre permanecer. Se você tivesse a curiosidade, você poderia ir lá e contar quantas vezes o verbo aparece, o verbo permanecer, né? Aqui nesse texto pequeno, mas tantas vezes é repetido a respeito de permanecer. Então, permanecer tem a ideia de ficar ligado, de estar junto, de estar conectado, de estar ligado realmente, né, para poder receber. Uma parte de uma árvore, ela precisa estar conectada, né, para que a seiva possa fluir. Então, permanecer junto, estar realmente ligado, né, de uma forma constante, é aquilo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, quando eu e você estamos ligados ao Senhor, então nós vamos ver o que acontece nas nossas vidas, né? Vamos ver o que o texto nos ensina a respeito de permanecer. Então, veja comigo o versículo 7 e o versículo 10, que eu quero dar o destaque. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Nesses 2 versículos, então, a gente tem, novamente, né, permanecer. Então, esse permanecer revela, então, um profundo conhecimento, obediência, relacionamento, transmite essa ideia de estar ligado, né, como um tronco nos ramos dessa árvore. Então, é tão importante permanecer. Então, quais são as nossas atitudes que nos levam a permanecer no Senhor? Pense comigo, que atitudes você e eu podemos ter que nos levam a permanecer no Senhor, permanecer ligados nele? Vamos compartilhar sobre isso.
segundo aspecto aqui é sobre dar frutos, né? Dar frutos revela o nosso discipulado ao Senhor. É isso que ele diz no versículo 8, né? O fruto se refere a uma vida de santidade, ao caráter de Deus formado em nós. Então, nós precisamos ficar atentos à poda, a maneira como Deus nos limpa, né? Podar tem a ver com limpar. E daí Jesus disse que os discípulos já estavam sendo limpos pela palavra de Deus. Então, nós somos limpos pela palavra e cada vez que somos limpos, frutificamos mais. É isso que diz esse texto. Então, frutificamos por causa da própria palavra de Deus em nós, que gera a vida de Deus em nós. Então, nos transforma, nos muda, nos leva a ser diferentes, nos leva a ser mais semelhantes com Jesus, mais próximos a esse ramo, aliás, a esse tronco, né? Já que nós somos os ramos. Então, é bem interessante isso que a gente está vendo aqui, né? Os ramos também podem estar relacionados a alcançar outras pessoas, outras vidas, mas isso pela própria vida de Deus em nós. Aquilo que nós somos atrai outras pessoas para participarem deste fruto, para abençoar outras pessoas através do fruto de Deus nas nossas vidas. Então, é muito interessante isso e você e eu podemos pensar sobre como é que nós temos frutificado. Como é que eu e você podemos frutificar mais ainda no Senhor? Que áreas, né? Talvez ainda não estejamos frutificando como nós deveríamos, como nós poderíamos. E é muito interessante que na mesma simbologia, o fruto do Espírito, lá de Gálatas, né? É exatamente chamado de um fruto, né? Quando você pensa num fruto, é como uma árvore e que está dando uma mexerica, né? Nesse caso, porque daí as partes daquele fruto estão todas relacionadas com um mesmo fruto. E talvez algumas delas estejam fazendo falta na nossa vida. Queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre que frutos do Espírito você precisa alcançar no Senhor ainda. Então, com certeza, se você foi ao livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 22 a 23, você leu ali, né, os frutos do Espírito. E você, com certeza, pôde pensar um pouquinho sobre a sua vida, quais deles precisam ser acrescentados, ou crescer na sua vida, frutificar mais na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, que bom que você conferiu. Vamos seguir aqui. Um próximo tema importante é amar a Deus e amar ao próximo. Então, Jesus fala muito sobre se você o ama, então você o obedece, né? Se você o ama, então você vai frutificar. Então, amar é alguma coisa que está permeando aqui todo esse texto, né? A gente permanece porque a gente ama, porque a gente tem relacionamento, porque a gente deseja estar. Você só fica do lado de alguém que você ama, que você conhece. E à medida que você conhece, então você vai aprendendo a amar mais, você vai aprendendo a valorizar mais, você vai aprendendo a realmente compreender mais aquilo que você ama, a quem você ama, né? Então, vamos ver aí, a ênfase está nos versículos 10, 12 e 17. Então, Jesus diz que o auge disso é que o amor dá a vida em prol de alguém. E aí Jesus diz que não existe maior amor do que isso, do que dar a sua vida em prol de alguém. Foi isso que ele fez por você e por mim. Você está disposto a dar a sua vida em prol de alguém que você ama? Em prol do Senhor? Você está disposto a dar a sua vida em prol das pessoas com quem você se relaciona? Porque muitas vezes é preciso morrer. Morrer, quando eu falo, é morrer para a sua vontade, morrer para os seus desejos, morrer para as suas manias, morrer para a forma que você acha que deveria ser, morrer para o seu gosto, morrer para muitas coisas da sua própria carne, para que outra pessoa viva, para que outra pessoa seja abençoada, seja feliz, seja realizada. Essa é uma forma muito prática quando a gente morre, né? De falar de morrer. Não estou só falando de morrer, tirar sua vida física, mas eu estou falando de morrer nos seus próprios desejos, na sua própria vontade natural, para que a vontade de uma outra pessoa aconteça.
E isso é muito forte dentro de um casamento, né? Muitas pessoas entram para um casamento pensando em si mesmo, em ser feliz, em alcançar uma coisa boa para si. Mas se esquecem que o amor sacrificial pensa no outro. E quando você entra num casamento, você precisa pensar numa outra pessoa. E assim é em muitos relacionamentos que nós vivemos. Então, deixe Deus falar com você, pense a respeito disso dentro desse tópico, é muito importante. Então, você está disposto a dar a sua vida em prol de outras pessoas? Como é que você faria isso? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Nosso próximo e último tópico, o nosso tema aqui é sobre amizade. Olha só, Jesus começa a mudar o relacionamento dele com os discípulos. Começa a dizer para eles que não chama mais de servo, mas de amigos. Por quê? Porque o amigo sabe aquilo que o seu amigo está para fazer, né? Nem sempre, na maioria das vezes, o servo não sabe, não conhece o coração do seu senhor. Então, um relacionamento de amizade é um relacionamento de cumplicidade, é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento muito próximo. Então, observe o que está no versículo 14, no versículo 15. Veja o que Jesus disse, falando com os seus discípulos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Então, veja bem, Deus quer compartilhar o seu coração com você. Jesus quer compartilhar o seu coração, para que você saiba o que Ele quer fazer esses dias na terra, para que você não viva sem compreender o que Deus está fazendo. Então, ao compartilhar o seu coração, você obedece com o entendimento. E isso é maravilhoso, você participa daquilo que Deus quer fazer. Esse é um aspecto lindo do que Deus está fazendo sobre a terra nesses dias, né? E eu creio que, assim como Ele está restaurando o ministério de João Batista nesses dias, você viu o pastor Davi pregando sobre isso na conferência, com certeza você foi muito abençoado, né? E Jesus está restaurando exatamente os precursores, que são os amigos do noivo. E eu e você somos chamados para sermos amigos do noivo. Adornarmos a noiva, prepararmos o caminho, porque ele está vindo. Amém? Então, eu quero deixar com você a seguinte pergunta. O que é que você tem ouvido do seu amigo, do noivo? O que é que você tem ouvido de Jesus sobre esses dias? Vamos para a nossa aplicação de hoje e olha só, eu quero fazer uma frase que vai resumir tudo aquilo que a gente estudou hoje, tá? No nosso estudo de hoje. Permaneçam em mim, deem frutos, amem o próximo e vocês serão meus amigos, né? Então eu creio que essa frase resume os 4 pontos importantes que a gente estudou hoje, que é muito importante, que são muito preciosos, que tem a ver com a nossa relação com Jesus como a videira, né? A videira verdadeira. Então, se nós conhecemos e cremos neste amor que Deus tem por nós, nós vamos permanecer nele. 1 João 4, versículos 15 e 16, diz assim: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Novamente, né, João falando sobre permanecer, falando sobre o amor de Deus nas nossas vidas. E eu creio que eu e você desejamos permanecer neste amor, amém? Então, eu queria que a gente pudesse orar nesse instante, né, nesse nosso tempo de aplicação juntos. E a gente vai perguntar para Deus o que é que pode estar nos impedindo de permanecer nele. Por um instante, feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Será que distrações? Será que impaciência?
orgulho, nossas próprias vidas atarefadas? Será que medo pode estar impedindo que nós permaneçamos nele? Ore agora, peça que o Espírito Santo sonde o seu coração e não deixe que nada possa roubar aquilo que é seu. Deus te escolheu para permanecer nele. Permaneça no Senhor. Vamos para os nossos avisos dessa semana. Estamos sempre te convidando para permanecer conosco no nosso culto online às 10 da manhã. Você vai estar junto conosco e você vai receber uma palavra tremenda na sua vida. O culto fica disponível durante o dia, 18h30, né? Usualmente é nosso horário de estarmos reunidos também. Você fica ligado nas nossas redes sociais para saber como é que andam as coisas, quando é que nós estamos voltando presencialmente. Fique conosco na Sexta da Generosidade. Toda sexta-feira te convidamos para participar, trazendo gêneros alimentícios, trazendo verduras, carnes, para que a gente possa continuar abençoando a nossa cidade, abençoando e montando cestas básicas para abençoar famílias necessitadas. E você vai estar permitindo que Deus te use tremendamente nesses dias. Que o Senhor te abençoe, siga conosco, em nome de Jesus.